Pare de procurar ter o seu estilo se você quiser de fato ter identidade no seu desenho. Parece contraditório, mas esse vídeo que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa busca por identidade do traço autoral, porque eu sei a importância disso e principalmente nos dias de hoje, que é um negócio que pode vir aí a garantir aí a sua possibilidade de trabalhar com desenho, manter aí você no seu lugar. Então vamos tentar entender um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso e quais são os caminhos para a gente conseguir encontrar um traço um pouco mais autoral e não cair naquele lugar comum, o mesmo genérico arroz com feijão de sempre. Vamos lá para o nosso debate desenhista. Sejam todos muito bem-vindos ao Crasso Conversa Oficial. Meu nome é Thiago Spackett, sou desenhista, quadrinista, professor de artes, dou aula aí há uns 15 anos mais ou menos. Gui, eu sei, agora eu posso falar 15. Uma hora ia virar do 10 para 15, né, cara? Fizeram até figurinha comigo, repetindo os mesmos negócios ali. Então, agora é 15. O tempo passa, né, mano? Ficando velho, cara. E como eu dou aula há muito tempo, também trabalho com ilustração, faço ali os meus quadrinhos, todo esse trabalho autoral, eu vi que esse tipo de pergunta ele se intensificou muito nos últimos anos. Não só por parte de alunos, mas também por parte de vocês aqui, para pedir para eu falar sobre estilos e tal. Engraçado como tem época, né? Teve uma época que o pessoal perguntava muito para falar sobre cópia. Toda semana pediam para falar sobre cópia. Agora o pessoal pergunta sobre ter identidade, ter o seu traço próprio. Isso é interessante. Talvez a audiência esteja amadurecendo, né? Buscando coisas um pouco mais elaboradas, porque o tempo passa e eu vou ficando velho. Mas enfim, não procure ter o seu estilo se você quiser ter a sua identidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Gente, você ter ali tua identidade num desenho, né? O teu traço, né? É talvez se não for a coisa mais difícil artisticamente falando de se conquistar. É uma coisa que leva uma vida inteira, para muitos, tá? E quando eu falo isso, eu não estou brincando. Se você pega ali movimentos artísticos, você vai ter as vanguardas principais, você vai ter alguns nomes que se destacam, que você vê nos livros de história, mas para pensar quantos também eram pintores, desenhistas da época que nem sequer são citados. E seguiam no mesmo estilo, não é? Seguiam na mesma tendência? Por que alguns são lembrados e outros ficaram perdidos no tempo? Mesmo vale para outras áreas mais populares. Quadrinhos, né? Mangá, todo mundo vê mangá, tem muito mangá no Japão. Quantos você conhece? Eu tenho certeza que você não conhece nem 5% dos autores, até dos medianos ali, em questão de popularidade. Então, é muito difícil alcançar uma identidade assim, né? Claro que mercadologicamente a gente também fala em questão de a pessoa se dar bem, né? Conseguir ter visibilidade, né? Mas nesse vídeo não vamos falar sobre isso. Vamos puxar realmente só pro lado da expressão, né? Artística, né? O que realmente tem ali algo diferenciado, né? É muito difícil. Por quê? Porque quem reconhece a identidade de um traço de um desenhista não é o próprio autor, são as pessoas que olham o trabalho e conhecem a referência de quem é o autor. Autor/autora, tá? São as pessoas, os outros que percebem ali tipos estáveis naquela configuração gráfica que vão associar como se fosse uma espécie de assinatura não implícita, mas implícita daquele artista. Isso é muito difícil, tá? Quando a gente fala ali num estilo, talvez você pense ali nas principais vanguardas, né? Você já tem ali alguns principais elementos presentes, gráficos, né? Soluções gráficas que caracterizam ali um certo grupo, né? Até hoje a gente vê isso. Você fala em quadrinhos, você fala estilo comics, estilo mangá, estilo tirinha, né? Falam assim desse jeito, né? Tudo quadrinhos, mas falam desse jeito, não é verdade? Então quando você fala, sei lá, estilo mangá, você pega uma pessoa que tem um traço com elementos e influência forte da cultura japonesa, você já coloca esse trabalho automaticamente dentro daquela categoria, tá? Categoria imaginária, diga-se de passagem, mais categoria, é tudo mangá. Então já tem ali algo que você identifica, né? Mas identifica dentro de algo que já está estabelecido, identifica a identidade do autor. Então o que eu quero dizer com isso, né? Muita gente procura essa coisa de estilo achando que, olha, se eu fizer
uma linha assim ou uma linha assado vai ser a minha marca registrada, o meu estilo. É muito pouco provável que você tenha êxito quando você fizer isso, tá? Ainda mais hoje em dia com tanta influência e tanta miscigenação. Imagina, as pessoas comparam até as nossas caras com de outras pessoas. Até a nossa cara, a nossa voz, né? Ah, tipo, a sua voz parece com a de tal pessoa. Não, a cara daquele, ele parece em tal pessoa, não é? Não vou citar o cara que te zoou, Ju. Obrigada. Eu peço desculpas. Imagina para desenho, gente. Então, é embaçado. Ah, Thiago, então o que eu devo fazer? Desistir? Não, calma. É aqui que o negócio fica muito louco. Vamos entender o seguinte, né? Como que você desenvolve uma certa habilidade artística? Tá? Inicialmente, vai ser por repetição. Não tem como. Tá? Nós somos seres miméticos, a gente imita outras coisas. Então, o jeito de desenhar, você vai passar por certos fundamentos, certos conceitos iniciais de desenho que você não, digamos, descobriu sozinho. Alguém já descobriu, né? Entende isso, que de uma maneira humana a gente consegue comungar essas informações, esse processo para que você aprenda, né, a desenhar ou tocar um instrumento, ou, né, ou como as coisas funcionam. Né? Na música você tem as notas, as afinações, no desenho você tem as proporções, as estruturas, as ilusões de ótica, os ícones, o símbolo. Então tudo isso são estudos já pré-definidos, é o processo de alfabetização do desenho. Né? Então, você pega ali esse fundamento básico. Raramente alguém que está começando tem identidade, muito raramente. O máximo que eu já vi são algumas pequenas pinceladinhas ali que eu geralmente falo para o aluno, preserve isso. Tá? Tem algo peculiar ali, mas é muito raro, tá, gente? Por quê? Quando você está começando, a sua intenção ela é mais mecânica. Tá? Mecânica em que sentido? Suponha que você tenha na sua cabeça que eu quero desenhar um Magmar, esse bicho aqui, tá? Quero desenhar esse bicho aqui. A sua referência é esse bicho. Você vai ter um processo de observar, analisar, desconstruir ele na sua mente, reconstruir no passo a passo do processo de elaboração do desenho. Nesse processo, as peças vão ser ali meio que realocadas, rearranjadas para você construir ele ali no papel. Num primeiro momento, acredito que a sua referência principal é a figura pelo que ela é. Eu citei um Magmar, mas pensa isso para tudo, como uma árvore, um carro, um cachorro, um ser humano. A sua referência sempre vai ser ou a realidade ou algum conceito que você tem o plausível, o concreto como referencial. Então, a sua capacidade de ter sucesso no que você quer representar está em ser mais fiel ou menos fiel a esse conceito. No início, é isso. Tá? Quem está começando a desenhar geralmente fica muito feliz quando consegue desenhar, às vezes, uma posição anatômica que era difícil, uma composição que era difícil, um ambiente cheio de detalhes, porque é o processo da pessoa trabalhar essa reconstrução na imagem do desenho a partir daquele conceito estabelecido. Ou real. Vamos falar real, tá? Mas não precisa ser real, né? Ah, vou desenhar um cenário com flores e árvores. Fez ali, ficou com uma ótima profundidade, textura, tal. Lindo, maravilhoso, a pessoa conseguiu, mas você tem ali sempre o que é real, tá? Quando você conquista isso, tá? Quando você chega a esse ponto de ter esse domínio, olha, eu consigo fazer o que eu quiser, o artista ele entra numa outra fase, tá? Às vezes até um pouquinho antes de chegar totalmente nisso. Mas é exatamente a fase em que ele explora algo um pouco mais lúdico, tá? Mas não entenda o lúdico só como o estilo cartoon, o estilo manga, não é nesse sentido. É um lúdico no sentido de realmente querer no desenho algo além daquilo que é meramente figurativo ou que você vê uma referência com algo que já existe. Quer transmitir um conceito ou sensações. E aí que o bicho pega, aí que a coisa começa a ficar mais interessante. E você começa a entender por que você teve certas vanguardas artísticas, como expressionismo, né, surrealismo, né, o que esse pessoal buscava com esse tipo de arte. Porque até então, os próprios artistas do Renascimento já tinham dominado, acho que tudo que tinha para ser dominado no quesito de ultra-realismo. Tá? Talvez alguma coisa ali na fase do Escher tenha colocado os últimos pontos que faltavam ali, né? Com relação ali à perspectiva, à profundidade, mas me parece que
quase tudo que era possível explorar no quesito, cuidado, realista, já havia sido concretizado. Mas a arte ela pode ir além. Assim como a música também pode ir além. Não é só uma composição muito bem afinada. Por que algumas músicas ficam na cabeça e outras não? Você passa a entender não apenas como você representa uma certa ideia, mas como essa ideia é representada e como ela, e o impacto, o efeito que ela pode causar no seu receptor, no outro humano. E aí que o negócio começa a ficar um pouco mais não tão seguro e exige da pessoa um nível maior de ousadia. Digamos que numa segunda fase, assim, dominar a técnica, saber como desenhar, já não é mais um desafio para você. Quer dizer, talvez algumas posições de mãos ou coisas desse tipo, mas de um modo geral não, né? Porque a intenção do artista não é mais só representar uma imagem, ou só desenhar um magmar bonitinho. Tem algo a mais que essa pessoa quer transmitir com o seu desenho. Seja uma visão de mundo, seja uma sensação, seja uma ideia. E eu não estou falando de coisas super explosivas, não. Eu estou falando realmente de algo expressivo que a pessoa colocou ali. Pode ser desde meramente a temperatura, o sentimento da coisa. Não é aquele desenho duro, não é aquele desenho morto. É algo que você para, olha e, não sei, de alguma forma aquela imagem evoca em você um certo sentimento. E nessa dimensão tão subjetiva, é muito complicado você colocar regras. Até porque a subjetividade ela é individual, tanto de quem fala quanto de quem interpreta. E é aí que começa a se apiscar os primeiros traços do que a gente chama de identidade. As pessoas, os indivíduos, têm suas próprias características, têm suas peculiaridades e suas semelhanças com os outros. Isso é inevitável. Mas uma vez que você tem ali suas semelhanças muito bem representadas, explorar na arte as pequenas diferenças e como elas podem causar certo impacto nas pessoas que olham o seu trabalho é um desafio que requer bastante autoconhecimento, bastante domínio daquilo que você faz. E é aí que o desenhista ele começa a perceber maneiras de resolver aquele desenho de uma forma mais natural. Todo aquele processo mecânico do início de ficar ali, né, contando cabeças ou tirando medidas, não é que ele não faz mais isso, tá? Mas faz, mas é uma coisa que é natural. Não é uma coisa que ele vai perder 15 minutos para conseguir fazer a pose do jeito que quer, para desenhar uma mão numa pose complicada. Sai, entendeu? Não é mais só a mão que eu quero fazer. Eu quero fazer essa mão, mas que dê uma expressão diferenciada. E aí você percebe que às vezes um detalhe, uma linha mais curva ali, uma posição mais assim, um dedo mais requebrado, mesmo que ele rompa um pouco com a realidade, aquilo deu uma sensação que não está lá. É só um desenho de uma mão. Mas você olhando parece que tem expressividade, parece que tem força, raiva, medo, coisas que figurativamente você não consegue desenhar. É um momento em que a forma como a linha é concebida, o traço, a estrutura, já fica algo mais que não visa somente a representação figurativa. E aí pequenos elementos dessas sensações e ideias que querem ser representadas, que não estão no desenho, mas estão ali, é que começam a ganhar mais força e você começa a identificar um pouco mais, talvez, uma identidade do artista. Você sabe que esse traço é de fulano, esse traço é de ciclano, por aí vai. Claro que você ainda consegue enquadrar em certas categorias, como cartoon, mangá, etc., mas já aproxima mais da personalidade daquele autor. E o curioso é que às vezes quando você conhece quem é a figura, é estranho, mas parece que o desenho meio que combina com a cara da pessoa. Não me pergunte, mas eu tenho essa sensação e eu acho que você também. Isso é um processo que eu considero que é algo natural quando a pessoa permite que ele aconteça. Por isso que o título desse vídeo foi esse: pare de procurar o seu estilo se você quiser ter a sua identidade. As pessoas que começam a desenvolver dessa maneira, eles podem ser até que estavam um pouco preocupadas com isso, mas não era algo que elas buscavam como uma grande meta. A prioridade da maioria dos desenhistas com quem eu tenho contato, já conversei, na época de aprender, queriam fazer um bom trabalho. Na época que faziam, né, já tinham dominado esse tipo de coisa, queriam transmitir a mensagem das quais eles tinham intenção. Um desenho mais trabalhado, elaborado, cheio de detalhe, é claro que o artista tem uma intencionalidade diferente daquele que faz uma coisa um pouco mais jogada e simplificada, e a gente percebe isso na forma como o desenho é concebido.
Percebe quem, claro, aqueles que têm sensibilidade artística, não é? E você vê muitas vezes que a personalidade da pessoa influencia no jeito dessa concepção. Personalidade no sentido de as histórias que essa pessoa provavelmente quer contar para você. Significa que essa estruturação de uma identidade, de um traço, é algo que ele acontece quando você passa dessa etapa de conceitos e até mesmo de conseguir resolver algo com o desenho. É bem uma etapa depois ali, um básico intermediário, vamos dizer assim. Acho que é mais fácil para vocês entenderem dessa maneira, mas não tem ali um medidor, um termômetro para falar, ó, a partir de agora você não é mais do básico. Não existe isso, tá, gente? É só uma forma de ajudar vocês a se acalmarem com relação a isso. Se você fica muito apegado a essa coisa de, vou procurar meu traço fazendo isso, isso e aquilo, você está colocando no seu desenho uma coisa mecânica, que vai no sentido oposto daqueles que desenvolvem de fato uma identidade de forma mais natural. Então o que eu digo para você é, preocupe-se primeiro em conseguir desenhar o que você quer, aprimorar suas técnicas, faça assim um mix de técnicas, experimente coisas diferentes, porque você pode se surpreender com um traço que antes você até achava feio, de repente você faz e alguma coisa ali serviu, foi interessante. Não tenha receio de vez em quando fazer um negócio muito diferente, tá? Eu fiz isso já umas 2, 3 vezes com quadrinhos, né? Claro que o pessoal conhece mais o meu trabalho de uma certa forma, mas já fiz coisas muito diferentes, que até deu um certo susto aí. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas tudo isso ele vai se incorporando, né? Tudo isso ele vai moldando e te dá mais liberdade para você expressar aquilo que você quer. Quando você consegue desenhar o que você quiser, ao ponto de transmitir aquela ideia e conseguir evocar nos seus leitores certas sensações, se as sensações forem evocadas pelo estímulo visual do seu desenho, com as características que você colocou ali, é aí que acontece a interpretação da identidade. Então, dê tempo ao tempo, se permita evoluir. Continue praticando, continue desenhando, estudando. Esquece um pouquinho esse negócio de identidade, de estilo próprio. Se concentra em conseguir desenhar o que você quer. E olhar para o desenho e falar, cara, gostei disso que eu fiz, isso foi legal, isso foi interessante. Pô, isso aqui eu fiz, eu gostei, achei que eu mandei bem aqui. Isso é um ótimo indicativo. Continue assim, porque você vai perceber que para você ficar feliz assim, você vai se tornar mais exigente com você mesmo. E quando você menos perceber, vai ter gente identificando, tipo, eu gosto do teu desenho, eu consigo identificar aí o teu traço, e você nem percebeu ao certo como foi que isso aconteceu. Não sei se deu para entender o que eu falei, deu uma brisada, né, Gui? Deu para entender o que eu falei? Deu ou não? Eu sei, não é um vídeo tão trivial. Ju, deu pra entender mais ou menos o que eu falei? Não, grava tudo de novo. E Gui, já foi, cara, então vai ter que editar de novo. Não, publica assim, vai, publica assim. Na pior das hipóteses, o pessoal vai falar que não entendeu nada. Publica. Se você entendeu, escreve aqui nos comentários. Se você gostou da conversa, escreve aqui nos comentários o que você achou. Experiência que você teve, enfim, escreve aqui a sua experiência que eu vou gostar de saber. E não esquece do like, comentário, tudo que vocês já sabem. Se inscreve no canal se não está inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e estamos conversados. Por enquanto.